Ei terra, eu trago mensagem do céu para você nessa tarde. Você sabia que num dia como hoje foi o sepultamento de Jesus, nosso Salvador? Então, num dia como hoje, um homem chamado José, que a Bíblia o chama de José de Arimateia, ele vai retirar o corpo de Jesus da cruz, com a autorização do governador Pilatos. E ele vai fazer o enterro de Jesus, ele vai fazer o sepultamento de Jesus, onde era a sepultura dele mesmo, porque Jesus até uma sepultura ele não tinha para poder ser enterrado, e ali ele vai ser colocado na sepultura de José de Arimateia. Marca esse nome, depois você pesquisa. José de Arimateia, quem é esse homem? A Bíblia vai dizer em João, em Marcos, em Lucas, vai dizer a respeito desse homem, vai dizer que José de Arimateia, no versículo 23, capítulo 23, versículo 50 de Lucas, vai dizer que: e eis que um homem por nome José, senador, preste atenção, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele, o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Jesus morreu na sexta-feira, e no sábado então ele vai acontecer o sepulcro dele. E um homem com autoridade governamental que pôde tirar o corpo de Jesus na cruz. Um homem que tinha autoridade, e sim, somente ele poderia conversar com Pilatos. Somente ele tinha moral para falar com Pilatos e conseguir tirar o corpo de Jesus da cruz, para então fazer o sepultamento e cumprir as escrituras sagradas segundo as profecias. Amém? Até aqui eu creio que você entendeu. Então, num sábado como esse, como hoje, um senador, né, José de Arimateia, um senador que não teve nenhum envolvimento nas leis, porque ele ajudava a formalizar as leis, né? Ele não teve envolvimento nas leis, não participou das leis em que fazia com que Jesus viesse a ser crucificado. Ele não participou dessas leis, mas ele, por ter autoridade e autonomia, ele foi até o governador Pilatos, e ali conseguiu pedir para Pilatos o corpo de Jesus. Foi lá e fez o sepulcro. Por que eu estou deixando essa mensagem para você? Para que você entenda que Deus ele escolhe pessoas para fazer certas funções, mas há funções, há coisas que para essa pessoa fazer, ela precisa estar em certos lugares, em certas posições. Para que uma faxineira pregue para uma outra faxineira dentro de um hospital, ela precisa estar no meio das faxineiras, tá bom? Precisa estar naquele cargo. Para que um médico venha ter um tempo no intervalo de um café para pregar para um médico, ele precisa estar no meio dos médicos. Para que um político pregue para outros políticos, ele precisa estar no meio da política, amém? Para que enfim, qualquer tipo de cargo ou função, né? Ele precisa estar ali dentro. Porque eu simplesmente, por ser alguém, eu não posso entrar em certos lugares, estar no meio de certas pessoas. Mas o Deus que criou o céu e a terra, ele coloca pessoas em certos lugares para cumprir certas funções. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na tua vida para que você venha cumprir o propósito que Deus tem. Não sei qual é o propósito que Deus tem. Não sei qual o cargo, a função que Deus quer te pôr, quer te colocar para cumprir então o que Deus tem a cumprir. Eu só sei que muitas pessoas, eu quero fechar aqui agora, muitas pessoas discordam de um cristão estar envolvido na política. Fala que isso não é coisa de Deus. Mas olha aí, quem estava pegando o corpo de Jesus? Um homem
senador, a Bíblia diz no versículo 23 e 50, senador de bem e justo. Ele é senador de bem e justo, tá bom? Então dá sim, e existe sim pessoa justa. O que acontece é que a igreja deixou passar muito tempo em que pessoas ruins, pessoas más, pessoas que só inclinam para a maldade, a igreja deixou esse povo tomar conta da política, deixou esse povo tomar conta da justiça, deixou esse povo tomar conta dos lugares de professores, deixou esse povo tomar conta, enfim, no meio da polícia, no meio de vários cargos, aonde o crente, o cristão não quis se envolver, porque sempre começou a bloquear, o diabo conseguiu bloquear a visão do cristão, dizendo que o cristão não podia estar em certas posições, não podia estar em certos cargos, porque Deus não se agradava daquilo. Deus não se agrada em que justo fique sendo oprimido pelo ímpio. O que Deus quer é que o ímpio venha estar em posições para governar segundo a vontade de Deus. Deus quer cristão na polícia. Tem igreja que não permite, tudo bem, essa é a regra da igreja, mas não é da Bíblia. É uma regra da igreja, mas não é regra da Bíblia. Então tem pessoas, tem igrejas que proíbem o cristão na política, proíbem o cristão no meio da polícia, proíbem o cristão em certas posições, porém a Bíblia não proíbe. E é assim em que o evangelho é expandido. Nós precisamos estar em todos os lugares, em todas as posições. Nem todos são chamados para ser político, nem todos são chamados para ser polícia, nem todos são chamados para ser médico, nem todos são chamados para ser faxineiros, nem todos são chamados para ser pedreiros, mas cada um tem uma função com Deus, e Deus tem prazer em trabalhar através das nossas vidas em vários lugares. Então, se alguém pôs na sua cabeça que você não pode estar em grandes cargos, você pode estar. Você pode ser um advogado diferente de muitos que estão aí. Você pode ser um policial diferente de muitos que estão aí. Você pode ser um político diferente de muitos que estão aí. Então a Bíblia está mentindo. Lucas 23, 50. José, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Então existe político justo. Existe sim. Mas a grande maioria são má. E a igreja está despertando agora. Eu estou aqui trazendo mensagem para você, terra, que a igreja precisa despertar. Despertar do som da indolência e da incredulidade e das falsas doutrinas e dos falsos ensinos em que o cristão não pode se envolver em certos lugares. Que Deus te abençoe e que através dessa mensagem você possa pesquisar e ler dentro da Bíblia e ver onde fala e onde ensina e quebrar todas essas regras mentirosas que existem, porque pode haver regras e doutrinas da igreja, mas se não está na Bíblia, está contrário à Bíblia. Então, precisamos servir a Bíblia. Que você tome posse dessa mensagem, que no dia de sábado, Jesus morreu na cruz por nós. Aliás, na sexta-feira. No sábado ele foi enterrado, amém? Para pagar pelos nossos pecados. E nós não podemos ficar calados, porque ele me chamou, e ele te chamou, e ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo que crer e ser batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em línguas, curarão os enfermos, e se beberem alguma coisa envenenada não lhes fará dano algum. E a Bíblia vai dizer, porque esses sinais nos seguirão até a consumação do século. Aliás, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Então Deus está conosco e vamos entrar nos becos e vielas, nas favelas, vamos entrar nos bairros, nos hospitais, vamos entrar na justiça, vamos entrar na política e vamos ir contra todas as hostes espirituais da maldade. Amém? Porque Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados e potestades. O que é isso? Pesquise, busque no dicionário de tradução o que é principado e potestade. São demônios que trabalham através de cargos, através de governos. Então o demônio vai lá, pega um certo governador, que foi o mesmo que aconteceu ali com Jesus. Fizeram leis, incriminaram Jesus que era inocente, e ali crucificaram Jesus. Mas José de Arimateia não estava no meio deles. Estava, mas não estava fazendo aquelas leis.
José não estava assinando leis para matar Jesus. José era diferente. Amém? Então os principados e potestades trabalham assim, através da política. Ele vai oprimir o pobre, oprimir a igreja, oprimir o povo da terra. Através da polícia, ele vai ser corrupto, porque o diabo vai estar trabalhando ali e pelos principados e potestade, em cargos e funções. Mas se tiver um justo, como José de Arimateia, homem bem e justo, capítulo 23 de Lucas, verso 50. O mundo será diferente. Ainda que só será bom mesmo quando a gente for embora dessa terra. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, igreja, não se cale. Se levante. Jesus não quer que você fique acuado num canto. Jesus quer você em grandes posições. Escute isso hoje. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele quer você e eu em grandes posições para falar do reino dele, para anunciar as boas novas dele. Amém? E se levantar contra todo o sistema do mal, as hostes espirituais da maldade, os principados e potestades. E no nome de Jesus cairão por terra. Leia a Bíblia, não fique apenas em me ouvir, mas leia a Bíblia. Não deixe o homem te enganar, não deixe os líderes te enganar. Leia a Bíblia. Amém? Deus te abençoe. E creio que no nome de Jesus hoje você está entendendo que o crente precisa sim estar envolvido nas leis, na política e em todos os lugares. Deus te abençoe. Fique na santa paz. Quem despede aqui é o pastor Max Richard. Que a paz do Senhor seja contigo. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilha também esse áudio, esse vídeo, com várias pessoas, para abrir a mente das pessoas. Se você puder seguir nessa rede social que está sendo publicado esse vídeo, segue, clica, dá um joinha. Comente embaixo a sua opinião. Vamos falar disso. Fale, vamos falar. Vamos nos abrir dentro desse debate, dentro dessa conversa, para a gente ver qual é a sua opinião. Se você quiser uma gravação de algum ensino a respeito de uma outra área, através da Bíblia, escreve aqui embaixo. Eu quero a respeito do casamento. A minha dúvida é dentro do casamento, a minha dúvida é dentro do trabalho. Enfim, comente embaixo aqui. Mas não deixe de seguir, de curtir, amém? E deixar seu comentário, para que possa me ajudar a subir no algoritmo e assim chegar até mais pessoas. Deus te abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus.